Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Esta é a correção do PET 2 de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio. Hoje, corrigiremos as atividades das semanas 2 e 3. Eu sou a professora Cristiane. Realize suas atividades com disciplina. Mande sempre as fotos para todos os seus professores e, no nosso caso, as fotos para os professores de português. Anote suas dúvidas e faça perguntas no chat do Conexão Escola ou nos grupos de WhatsApp da sua escola e dos seus professores. Lembre-se que o Conexão Escola, além do aplicativo, agora também funciona como uma página na internet. A atividade da semana 2 iniciava com um trecho que dizia sobre a linguagem para o autor Bakhtin. Para ele, a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico, no qual o mais importante são as construções, as enunciações feitas pelo falante. A língua ela tem um caráter mutável, histórico e polissêmico, é o que dizia o texto. Em seguida, tínhamos este outro texto que foi retirado aí do site Língua Falada e Escrita, que diz o seguinte: há alguns anos, o autor teatral Plínio Marcos escreveu um texto e, a partir dele, gravou um vídeo a ser apresentado aos presidiários da Casa de Detenção em São Paulo. O objetivo era orientar os detentos sobre os cuidados que eles deveriam ter para evitar o contágio pelo vírus da AIDS. Segue o texto. Aqui é bandido, Plínio Marcos. Atenção, malandragem, eu não vou pedir nada, vou te dar um halo. Te liga aí. AIDS é uma praga que rói até os mais fortes e rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pega essa praga está ralado de verde e amarelo. Não tem doutor que dê jeito, nem reza brava, nem choro, nem vela. Nem é Jesus. Pegou AIDS? Foi pro brejo. Agora, sente o aroma da perpétua. AIDS passa pelo esperma e pelo sangue, entendeu? Pelo esperma e pelo sangue. AIDS não toma conhecimento de macheza. Pega pra lá, pega pra cá, pega homem, pega bicha, pega mulher, pega roçadeira. Pega essa peste, não tem bom. Quem bobeia, fica premiado. E fica um tempão sem saber. Então, te cuida. Sexo só com camisinha. A primeira pergunta: qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? É importante entender, inicialmente, que o autor utilizou propositalmente uma variante linguística que alcançasse aquele grupo social. Ou seja, ele utilizou essa variante com o objetivo de que a mensagem fosse passada, fosse alcançada pelo máximo de pessoas daquele grupo social. O segundo texto dizia o seguinte: a praia de frente para a casa da avó. Eu queria surfar, então vamos nessa. A praia ideal que eu idealizo, no caso particularizado de minha pessoa, primeiramente, seria de frente para a casa da avó, com vista para o meu quarto. Ia ter umas plantaçãozinhas de água de coco e, ao invés de chão de areia, eu botava uns gramados presidente. Assim o Zé, eu e os caras não fica grudando quando vai dar os rolé no corcel. Então vamos nessa, na praia dos sonhos que eu falei, e o sonho teria menos água salgada. Menos porque a água é feminina. Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquila trigada. Sair do backside, subir no lip, trabalhar a espuma. No trecho, eu ia conseguir ficar em pé na minha triquila tigrada, sair do backside, subir no lip, trabalhar a espuma. As expressões destacadas são gírias próprias de que grupo social? Essas expressões destacadas são gírias próprias de grupos jovens e podemos acrescentar um grupo de surfistas, já que no início do texto o autor ele fala que é surfista, certo, pessoal? Às vezes alguma palavra não seja especificamente do grupo de jovens, mas ela alcança esse segundo grupo de surfistas. Então, nós podemos colocar esses dois grupos aí na resposta da número 2. Número 3, leia o texto e faça o que se pede. Geografia de verdade, Guanabaras postiça, saudades banguelas, tropicais preguiças? A boca cheia de dentes de um implacável sorriso morre a cada instante que devora a voz do morto, e com isso ressuscita vampira sem o menor aviso. E eu sou lobo bolo? Lobo bolo? Tipo para rimar com ouro de tolo? Ó, Narciso, peixe ornamental, tisme outra vez.
ou em banto baiano ou em português de Portugal, de Natal. Tisme é uma canção de Lobão e ela está disponível no site Vagalume. E a nossa questão perguntava sobre a letra I dessa música em relação ao extrato sonoro do idioma, em relação ao uso de termos coloquiais. O extrato sonoro está relacionado às rimas, à sonoridade, às cadências. E os termos coloquiais são expressões que nós usamos no dia a dia. A melhor resposta é a alternativa letra D, que explora a sonoridade, o trabalho com o som das palavras e, ao mesmo tempo, o uso coloquial da língua, o jeito de falar no dia a dia. A questão 4 trazia para a gente dois textos, o texto 1 e 2, que tratam dos aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. O texto 1 é de Pagotto, foi retirado da obra Línguas do Brasil, e ele fala um pouquinho para a gente sobre a história do português. O texto 2, João de Barros, fala um pouquinho sobre barbarismos e ele aborda para a gente sobre como a língua ela foi sendo considerada como bárbara pelo fato de não ter uma continuidade como padrão. Ou seja, ele não se mostra a favor das variedades, ele trata as variedades como barbarismos. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, lá do texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela o quê? Bom, nós temos aí, de todas as alternativas, a melhor resposta é a letra D, porque João de Barros ele defende a língua como algo único e que não muda. Portanto, ele sugere que as demais variantes seriam barbarismos. Então, a resposta, adesão e concepção de língua como uma entidade homogênea, única e invariável, ou seja, que não muda. E negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos, porque ele age como se a língua portuguesa fosse só deles, só dos portugueses, ok? Alternativa letra D. Para a semana 3, temos mais dois textos. SOS Português, que foi um texto retirado da revista Nova Escola. Esse texto, ele fala um pouquinho para a gente sobre o jeito de pronunciar diferente do jeito que nós escrevemos, ok? É importante considerar que no texto 1 da Nova Escola, né, a linguagem ela é abordada da diferença entre a escrita e a fala, certo? No fragmento 2, tirado aí da Nova Gramática do Português Contemporâneo de Celso Cunha, o autor traz para a gente um pouquinho sobre variedades linguísticas, né, mostrando para a gente que existem sistemas, subsistemas e que isso tudo é adequado às necessidades dos falantes. Ele também fala da linguagem padrão, que nós temos muitas variedades, mas que a linguagem padrão, ela sempre é mais prestigiosa, porque ela é como se fosse um modelo, uma norma, para que os falantes sigam e tenham aquela base. Desse valor normativo, de regra, é que decorre aquela função coercitiva, como se nós tivéssemos a obrigação de aprender aquelas regras, certo? No entanto, as outras variedades ficam subjugadas, né? E em alguns casos, elas sofrem até preconceitos. Vamos então à pergunta. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa. Ele foi publicado numa revista que é destinada a professores. As características desse tipo de texto publicado numa revista técnica tem que ser uma marca linguística técnica para o uso técnico. Portanto, nós vamos marcar a letra C, né, já que o texto ele traz expressões próprias de textos científicos. Não se trata de linguagem regional, nem literária, nem coloquial, né, que é o uso do dia a dia, e nem oral, que é o jeito que a gente fala. Certo, pessoal? Então, alternativa letra C. A próxima pergunta sobre o fragmento 2, sobre o texto 2, pergunta sobre o que é uma língua, né? A resposta é a letra A, um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Agora há pouco expliquei que essa que alcança maior valor social e é considerada exemplar é a língua padrão, são as normas, as regras, aquela que a gente estuda na escola.
A letra B dizia que o sistema, a língua, não admite nenhum tipo de variação, portanto, alternativa errada. Na letra C, que a modalidade oral, ou seja, o nosso jeito de falar, alcança maior prestígio. Na verdade, o nosso jeito de escrever alcança maior prestígio. E na letra D dizia que toda modificação é prejudicial e nós devemos aceitar as modificações históricas, as modificações regionais e aceitar essas variações, porque a língua é um sistema aberto, como a gente vem falando desde o início de nossa apostila. A questão número 2 trazia um texto de Fiorin, que é o resumo de tudo que a gente estudou até agora em todas as atividades. Compensa a gente ler e conversar juntos sobre eles, sobre esse texto, e qualquer dúvida, mandar mensagem para o professor, perguntar aos seus professores, ou vocês podem deixar uma pergunta aqui embaixo, tá? Nos comentários. A variação é inerente às línguas, ou seja, é importante e toda língua muda. Porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens, os mais velhos, os que habitam numa região, outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, se é gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens e que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua, ou seja, conhecer as variedades, os tipos de variações dessa língua. Saber português não é só aprender regras, que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Qual é o ponto de vista defendido por Fiorin, pelo autor, sobre as variedades linguísticas? Como a gente já está dizendo desde as primeiras atividades aqui do PET 2, as variedades linguísticas elas devem ser respeitadas, porque variar, gente, significa que nossa língua é viva e, portanto, ela muda constantemente. Apesar de sabermos que existe uma variedade padrão, é importante considerar que as variedades linguísticas existentes, elas fazem da língua o que ela é, um sistema que é vivo, que muda conforme seus falantes, certo? Segundo Fiorin, é preciso aceitar e respeitar as diferenças que são inerentes à diversidade dos falantes desta língua. E aí, nós temos a questão 3, que trouxe para a gente esta tirinha. O Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi a sua maior motivação? E ele responde: motivação, meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever, reescrever, revisar, acrescentar, suprimir, reescrever, e isso. Vamos às perguntas. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão de língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio. Letra A. Do emprego do pronome demonstrativo esse, está errado, pois o livro a que se refere está lá na mão do repórter, está próximo dele. Portanto, o correto seria ele dizer este livro. Letra B, nossa alternativa. Do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Esse lo se refere ao livro. A letra C está errada, porque ao contrário do que foi dito, o vocativo serve exatamente para a aproximação do falante e do interlocutor, de quem está ouvindo. Ele não serve para distanciar. E a letra D também está errada, porque a repetição do conectivo E lá no final do texto, na última fala, no último quadrinho, ela é desnecessária. E aí na alternativa D está falando que ela é necessária. Nós destacamos que ela é feita propositalmente, pelo autor, para chamar a atenção para a fala daquela personagem. Porque ali no caso ele está enfatizando a repetição das ações que praticou ao escrever o livro. E é o que torna a tirinha engraçada, é o que traz a crítica, é o que chama a atenção na tirinha. Então aquilo ali foi feito propositalmente e nós não podemos dizer que
considerando a norma padrão, é uma coisa necessária. Então, essa aí também está errada. Vamos ficar com a alternativa letra B. É muito importante que você faça as correções no seu caderno, para quando voltar o professor poder avaliar. Tire suas dúvidas com os professores e veja suas aulas no canal Se Liga na Educação pelo YouTube, pela Rede Minas e pelo aplicativo Conexão Escola, que agora também está disponível pela web. Gostou dessa aula? Então corre, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Assim a gente pode fazer mais vídeos legais que possam te ajudar nas suas atividades, ok? Até a próxima, beijo, se cuida!